Olá, boa noite, pessoal. Eba, consegui a luz. Oi, Kim. E aí, a ventania acalmou por aí? Mais ou menos. Mas, nossa, Meu nunca. Deus. Tipo, tava. Quando ainda tava claro, você dava pra ver na horizontal, assim, derrubou uma árvore. Nossa, Eu vejo ela todo dia, tem sempre um monte de pássaro. Mano, derrubou. caramba. Tá feio, né? É porque é perto da praia também, né, Kim? Isso acabou influenciando, né? É 3 quadras da praia. Mas o pessoal que mora É, mais pro pé da serra também viu bastante vento. Sentiu, né? é. A gente não vê o vento. E como é que você tá? Tô bem, Hum? tô E o bebê? bem, tudo Dorme jóia. bem? Tá bem também, graças a Deus. Tivemos alta ontem. Ai, que bom. Nossa. É, E ele dorme bem? dorme, só sabe dormir e mamar. Só isso. Ah, não, é isso, é verdade, É, normal de recém-nascido, né? com certeza. Só um minutinho, Marisa, rapidinho. Tá. Olá, Luiz, Oi, Ana. Luiz! Bom te ver! E aí, tudo bom a todos? Tudo bem? Tudo bem? Certinho, é contigo, Luiz. Pelo jeito tá frio aí. Então, frio medonho, o vento para piorar mais ainda. Então, o vento tá aqui também. Até acabou a É, luz então, agora há pouco, fiquei com medo. ah, Mas o frio só chega amanhã, parece. Vai vir daí. Bom, acho que a gente já pode iniciar. E aí a galera que for entrando vai pegando o bonde, né? Como a gente fala aqui. Bom, pessoal, para quem não me conhece, boa noite, primeiramente. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniel Russell. Eu sou psicólogo, psicodramatista. Atualmente estou coordenando o grupo de estudos, né, o Viver Recria, e quinzenalmente nós estamos, né, às segundas-feiras, trazendo convidadas, convidados para falar sobre diversos temas na perspectiva do psicodrama, né? E hoje nós vamos falar sobre o teatro de reprise com a Kim. Então, vou apresentar a nossa convidada. O nome dela é Kim Boscolo, tá certo, Kim? Ou é Boscolo? Nenhum dos dois. Então diga a Adoro meu pronúncia sobrenome. certa. Boscolo. Ah, Boscolo, ok. Então, ela é psicóloga, psicodramatista socioeducacional, palhaça, mãe e entusiasta da criatividade. A Kim também ela dirige o grupo Viver com Improviso
e realiza experimentações com teatro de reprise há mais de 2 anos. Então, Kim, o palco é seu, fique à vontade. Seja bem-vinda. Obrigada, um super prazer estar no grupo do Dani. Um super querido. E aí, como vocês estão? A Ana falou bem no mudo? Luiz está no sorrisinho. Eni só tá de olho. Marina só tá pensando. E o restante tá... Não sei. Não tô vendo. E aí? Me... Alguém já participou do Viver com Improviso aqui? Acho que é a Ana, né? O Luiz, claro. Não, né? Acho que só os dois. Que legal. Bom, o Viver com Improviso ele é um grupo de estudos práticos, né? A gente faz experimentações de teatro de reprise, de uma versão do teatro de reprise. Aí, nesse grupo de estudos agora aqui do Dani, eu vou falar um pouquinho. Primeiro, eu vou contextualizar, né? Tudo até chegar no teatro de reprise, e depois vou falar um pouquinho do teatro de reprise mesmo. Certo? Quantos aqui são psicodramatistas ou estudam psicodrama faz algum tempinho assim? E quem não levantou a mão é novo no psicodrama? Tá chegando de paraquedas. Então tá. Bom, então vai ser legal essa contextualização também para vocês. Para os que conhecem o psicodrama, alguém sabe dizer qual que é a relação entre isso aqui e o psicodrama? Quero ver. Qual a relação entre o guarda-chuva e o psicodrama? Se ninguém responder, o Dani que vai responder, tá? Eu não vou responder, não. Eu posso inferir. Diga. Para mim, é um guarda-chuva de possibilidades, né? De técnicas, de intervenções, de se experimentar. Então, acho que tanto como psicodramatista quanto paciente, vamos colocar assim, eu acho que abre eu ia dizer leque, né? Mas abre um guarda-chuva de Guarda-chuva. possibilidades. Mas é legal, né? Aquele lecão que todo mundo tá assim, faz um baita barulho. Também acho que dá para usar como exemplo, assim. Luciane, gostei. Nunca tinha pensado num guarda-chuva de possibilidades. Completamente concordo. Mas a primeira vez que eu ouvi falar que o psicodrama era um guarda-chuva, meio estranho, né? Porque é um guarda-chuva de 3 lados, de 3 pontinhas, né? Tem o psicodrama, homônimo, que é a psicoterapia. O sociodrama, que é o trabalho de grupo temático, que não é psicoterapia, mas é terapêutico, né? Enfim. E o teatro espontâneo, que é um trabalho de grupo também, mas é menos focado na temática e mais focado na ferramenta. Então, dentro do teatro espontâneo tem vários tipos, várias metodologias. O teatro de reprise está aí dentro, mas já vamos chegar lá. Então, como um guarda-chuva de possibilidades, eu pensei aqui em 3 perguntinhas. Da onde, para quem e como? Psicodrama vem da onde? Vem lá da Europa. 104 anos atrás. Ele nasceu no mesmo ano que a minha bisavó. Diz que eu não esqueço. Mas um tal de Jacob Levi Moreno, que nasceu na Armênia, depois levou para Áustria
Ele era um psiquiatra que queria dar conta de curar a sociedade, né? Não curar de tratamento, assim, mas curar de tipo de promover saúde, principalmente nas relações. Então, ele trabalhava bastante com pessoas à margem da sociedade, trabalhou com prostitutas, trabalhou com meninas no equivalente à Fundação Casa, antiga FEBEM, enfim, muitos grupos sociais, principalmente à margem da sociedade. E, e ele viu no teatro, né? Ele começou com o teatro, ele viu um potencial terapêutico no teatro. Então começou daí, né? O cerne do psicodrama. E aí, depois de alguns anos, também brincando com crianças, vendo todas as potências criativas e espontâneas das crianças, ele começou a montar o psicodrama, né? Eu vou bater bastante na tecla de que a gente geralmente fica com uma pessoa, né? Ou autor do psicodrama, ou autor. Nunca a gente está sozinho, né? Ainda mais numa abordagem que fala tanto da relação, nunca. Então, o psicodrama, não dá nem para falar assim que ele teve ajuda, não. Ele foi co-criado pelas Mulheres de Moreno, tem inclusive um documentário, acho que esse é o nome, Mulheres de Moreno, que fala o quanto as várias esposas dele e, por último, a Zerca Moreno participaram ativamente da construção e do desenvolvimento e da sistematização do psicodrama, né? Além das bases filosóficas da criação de toda a teoria, né? Por exemplo, Martin Buber, influências do hasidismo, todo o contexto, né? Na época da Europa, enfim, sempre tem muitas cocriações aí. E eu tô falando isso porque eu acredito que toda forma de relação é política de alguma forma, né? Se não, se não fosse política, ou melhor, se não, a construção do português, se não fosse política, não. Se não precisasse ser política, ela abrangeria a todo mundo. Ficou difícil essa frase. Enfim, ela precisa, as relações precisam ser políticas para que elas forcem essa inclusão, que infelizmente não se dá naturalmente, né? Então, por isso que eu gosto de contextualizar, porque eu acho que isso dá uma visão um pouco mais real, né? E não tipo, uau, né? Aconteceu isso há muito tempo e tal, assim. Eu vou dar um contexto de como chegou no Brasil, eu acho que isso vai ficar um pouco mais claro do porquê que eu tô falando isso. A gente falou da onde, né? Para quem? Inicialmente, essas pessoas à margem da sociedade, o Moreno trabalhou bastante o teatro para elas conseguirem retomar o papel delas de protagonistas da vida delas, né? Infelizmente, a gente não consegue mudar a sociedade, então a gente vai ajudando como que a pessoa pode lidar com a sociedade. E mais legal ainda, quando você muda um pouquinho o seu papel, né? Quando você tem uma nova visão, quando você se trabalha um pouquinho, você automaticamente muda todas as suas relações, né? As pessoas que se encaixam com você, ou com os seus devidos contrapapéis, você vai estar uma forma diferente. Então, ou as pessoas mudam também, ou elas vão embora, né? Então, de alguma forma, é mudar a sociedade, né? Mas a ideia é a longo prazo. E para quem o psicodrama hoje, né? Nos anos 70, não. Bom, nos anos 70, o psicodrama fez bastante sucesso, né? Aquela década deliciosa de grupos e relação e amor e vamos todos juntos mudar o mundo. O psicodrama fez bastante sucesso. Depois ele foi ganhando cada vez menos, perdendo, né? Ele foi perdendo bastante força, porque a gente foi se tornando cada vez mais individualista, né? A privacidade, né? Que
não sei quem foi que falou, é uma mulher filósofa, falou que a privacidade foi inventada, né? Então, agora a gente é dependente da privacidade, e aí virou uma hiperprivacidade ou hiperindividualismo, assim, a gente não consegue muito mais co-construir, né? Construir junto uma resposta que não está dada aí. Para quem mora em São Paulo, sabe que a Marta Suplicy, nos anos 90, ela fez vários psicodramas públicos, assim, como política pública mesmo, tentando. Ixi, vocês estão aí ainda? Por que piscou a luz? Não caiu a internet, mas enfim. Ela fez vários psicodrama público tentando, né, reativar isso assim. Mas ainda assim, a gente pode falar que hoje o psicodrama é para uma sociedade que está doente e que precisa dessa co-construção de novo. Ela não quer, mas precisa. E como, né? Um dia conversando com o Dani e com várias outras pessoas, eu já escutei isso, que quando você vai fazer psicodrama, principalmente as pessoas que atendem na clínica, né, no primeiro pontinho aqui do guarda-chuva, as pessoas falam: ah, eu não faço psicodrama nos meus atendimentos, eu não, eu não uso psicodrama, né? Então, realmente, essa abordagem é conhecida pelas técnicas, né? Foi bem difundido porque foi pioneiro, né? Nossa, que espécie de psicoterapia é essa que a gente vai lá e agora eu sou sua mãe, aí a almofada é meu pai? Como é que funciona isso aí? Mas isso é só um dos três. Psicodrama adora três, né? A técnica é muito utilizada, mas quando a gente fala que existe também teoria e filosofia, aí você pode sim fazer um psicodrama, seja na sua clínica, seja nas suas relações, seja, enfim, em vários âmbitos. E por que que eu estou falando isso, né? Porque na filosofia do psicodrama, fala-se bastante da relação, né? Que a gente se constrói em relação. E perdi o ponto que eu ia falar. Mas bom, vamos falar da filosofia. A gente se constrói em relação. E quando a gente não nasce pronto, né? E tendo em vista isso, a gente não pode falar que a pessoa é assim. A gente fala que a pessoa está assim, ou como está. Eu acho que isso também é uma visão baita política do psicodrama, né? Quando a gente bota alguém muito, palavras psicodramáticas, conservado, né? O picles que está lá fechado há 10 anos, continua igualzinho. E aí, para que que a gente vai se desenvolver, né? Se vão continuar acontecendo as mesmas coisas, vão continuar nos vendo. Então, essa visão de possibilidade para as nossas relações, para a gente mesmo, é, um, é uma, acho que é uma tentativa do psicodrama de mostrar o quanto que as relações são importantes para a nossa saúde. Vocês verem, né? Eu quero sistematizar as coisas e por isso que eu me perco. Não tem nenhuma linha de raciocínio aqui. Bom, estou falando tudo isso porque o teatro de reprise, se eu chegar e falar assim, ah, é uma forma de você reassistir e ressignificar as histórias que você passou. Por que, onde, como, da onde? Por que que eu faria isso, né? Eu acho que entendendo que toda essa perspectiva, né, relacional, de, de espontaneidade e política do psicodrama,
Eu acho que faz mais sentido. Pelo menos para mim fez. Depois eu vou querer ouvir vocês. Vocês já ouviram falar em teatro de playback? Eu sim. Eu, inclusive, em Curitiba tem um grupo bem muito bom lá. E eu já participei de um evento de playback. E eu gostei muito. A única coisa que eu achei assim que, por exemplo, diferente do psicodrama, é que segue o compartilhamento, ele não faz o compartilhamento. Eles trazem a história de uma pessoa e aí montam uma cena dessa história. Os atores se apropriam da história e montam uma cena na hora, de forma improvisada, mas eles não abrem para um compartilhamento e nem processamento que seria o do processo do psicodrama. É um pouco diferente, mas eu gostei bastante. Exato. Perfeito, então, Sérgio. Você já até já pulou uma coisa que eu ia falar, para uma coisa que eu ia falar, então muito obrigada, agradeço. Já introduziu. A Rosane Rodrigues e outras pessoas, né, psicodramatistas brasileiros, tem um argentino também, pegaram o teatro de playback e juntaram com o psicodrama. Daí surgiu o teatro de reprise. E qual a diferença entre o teatro de playback e o teatro de reprise? Na real, assim, playback quer dizer reprise em português, né? Foi uma tradução exata. Mas a diferença mesmo do não psicodramático para o psicodramático é o psi, né? É esse fator emocional, né? Que a gente preza bastante no psicodrama, é o fator relacional. Então, a ideia, né, é tornar mais psi, já psicológico, psicodramático. Por isso que tem o compartilhamento. Vou falar o que que é o teatro de reprise, depois eu falo o que que é um compartilhamento, porque tem pessoas aqui que não conhecem o psicodrama. O teatro de playback, a primeira vez que eu vi ele, muito legal, foi num congresso ibero-americano, lá em Lisboa. O fechamento do congresso, eles contrataram um pessoal do playback como um jeito de fechar o congresso. O que que é o teatro de playback, né? Vem o diretor com a sua trupe, todo mundo de preto, e tem várias maneiras de fazer, né? Algumas coisas que eles fizeram, por exemplo, eles convidaram quem quisesse falar do congresso em poucas palavras, ia lá na frente e falava no microfone. E aí dava 2 minutinhos para eles de preto lá se reunirem e eles faziam, junto com um músico de improviso, alguma coisa que representasse a fala daquela pessoa. Então, assim, muito legal. E depois de um congresso de psicodrama, né, quem já foi sabe, a gente tá emocionalmente assim, bem louco, né? A gente, cada, cada psicodrama que a gente participa dentro de um congresso, mexe coisas com a gente. Então, depois de 3 dias, a gente tá assim, super sensível, super vulnerável, mas num modo interessante, assim. Então, foi bem lindo, assim. E bom, enfim, essa foi a primeira vez. E tem também umas mulheres do México que estão em todos os ibero-americanos que fazem também. Eu estava tentando lembrar o nome do grupo delas, eu não lembrei. Mas, enfim, quem quiser depois falar comigo, eu vou procurar melhor. E aí, quando a Rosane Rodrigues pega, ela tá viva ainda, faz ainda por vários teatros de reprise, a trupe dela. Inclusive, o músico de improviso da trupe dela é o filho do Moisés Aguiar, que é o cara do teatro espontâneo no Brasil, né? Faleceu faz quase 15 anos, mas ainda assim é super, super importante, né? Enfim, aí quando a gente fala do compartilhamento, é um fechamento da experiência que a gente acabou de fazer, né? A gente quer saber, e aí, né? Onde é que tocou em você? Você lembrou de alguma coisa? O que que você está sentindo?
sem falar do outro, sem julgar as experiências. Como é que foi para você? Como é que você tá? E esse é um jeito que o psicodrama tem de, né? No aquecimento a gente sai do cabeção, aí a gente vai para dramatização, vai lá, corpo, emoções e tal. E no compartilhamento a gente tenta reunir um pouquinho, não racionalizar ainda, mas tenta organizar um pouquinho mais aqui dentro da gente o que que a gente acabou de passar. Por isso que é tão importante. Tanto é que o Sérgio, a primeira coisa que falou, eu gostei, mas não tem compartilhamento, né? A gente fica. É uma ferramenta muito importante, né? A gente sente falta mesmo. Bom, então, com algumas modificações do teatro de playback para o teatro de reprise, como, né, adicionar o, o compartilhamento, ahn, focar bastante na escuta empática, e alguns outros detalhes, foi formulado o teatro de reprise. Aí veio a Kim, uns 2 anos atrás, me falou como é que eu vou fazer isso online e sem a minha trupe, né? No teatro de reprise também tem a galera que vem com a diretora, todo mundo de preto, escuta as histórias e reproduz elas de alguma maneira, simbolicamente ou, né, sei lá, parecendo um teatro do que aconteceu mesmo. E aí chego sem minha trupe e falo, como é que eu vou fazer isso? Então, a versão que eu faço, eu chamo de 739.2, eu aqueço tanto para você se sentir à vontade para dramatizar a história do outro. Então, eu aqueço você para ser um ego-ator ou ego-atriz. E também aqueço para você entrar em contato com as suas histórias. Né? É um trabalho paralelo, de todo mundo, assim. E comecei online e tenho me experimentado em algumas situações, inclusive aqui em Ubatuba, presencial também. Bom, eu falei um pouco no geral, queria ter falado mais coisa, mas como eu me perdi, acho que não vale voltar. Queria saber, quem de vocês já participou e gostaria de salientar alguma coisa? Quem não participou, mas já ouviu falar, gostaria de, de, de checar alguma coisa, de perguntar alguma coisa? E quem nunca participou e não tem a menor ideia, que como ressoa aí dentro de vocês? Acho que essas três possibilidades abrangem o grupo inteiro, né? Mas se tiver uma quarta, tá valendo também. Podem escrever no chat ou perguntar, que eu falei bem no geral mesmo, né? Ou também, se não tem pergunta, tá valendo. Ô Luiz, você tá aí? O Luiz não está aí. Tá. O Dani já participou também de teatro de reprise, certo, Dani? Eu, Ah, eu nunca participei de reprise, eu participei já, que não te falei, eu faço psicodrama e eu faço teatro também, hum, no momento. Mas a gente tem trabalhado o improviso. A gente fez o Jornal Vivo que eu Breno usava, né? Mas assim, eu acho que é uma forma de. Tem o Nori Cepeda, você deve conhecer. A gente vai ter um encontro dia 12 com ele também. E ele trabalha muito o improviso e os jogos para desenvolvimento da criatividade e da espontaneidade. Eu acho que é um espaço do reprise que você ia falar, eu acho que ele traz isso, né, do improviso, mas de despertar em nós a criatividade e a espontaneidade, né?
Tanto que o Moreno, que ele falava que a falta da espontaneidade e a criatividade leva ao adoecimento. E a cura estaria em a gente resgatar em todos nós a capacidade de ser criativo, e espontâneo. Eu acho que vai nessa linha de busca de saúde, né? Nas relações e com nós mesmos. Uhum. O que o Sérgio falou, realmente eu não comentei sobre espontaneidade, né? Um dos cernes do psicodrama. Espontaneidade, tracinho, criatividade, né? É um conceito quase conjunto, assim. Uma depende da outra, né? Quando a gente fala de espontaneidade, não é como uma amiga minha que eu trabalhei bastante com ela gosta de falar. Ela falava assim, que... Bom, eu vou ser a Mari agora, não é fácil. Eu tenho família que a gente não conhece, não conhecia até então, lá da Alemanha. Daí a gente convidou eles para vir para o Brasil e ficaram na minha casa, tal, com a minha mãe, eu, todo mundo, meu filho. E aí teve um dia que fez sol na piscina e os alemães tiraram toda a roupa e pularam pelados na piscina. E aí eu, minha mãe, todo mundo ficou se olhando. Enfim, a Mari aí estava dando um exemplo de espontaneidade com E minúsculo. Essa coisa de eu faço o que eu quero, não dou a quem doer, né? A espontaneidade com E maiúsculo do psicodrama, ela sempre leva em conta a relação, né? Então eu sou, posso ser, serei, mas existe o outro que também é, pode ser e será. E a minha existência não deve ferir a do outro, né? É aquela coisa, por isso que a relação é política, né? Porque se você está incluso na minha, no meu viver, se você tivesse incluso no meu viver, não precisaria, né? Não precisaria salientar isso. Mas na nossa sociedade a gente precisa bastante. Por isso que sempre levar em conta o outro, ainda é necessário chamar a atenção disso, né? Assim como no humor, né, na palhaçaria, toda piada só é engraçada se todo mundo ri, né? Eu tenho que rir com o outro, não do outro. A gente tem que rir da nossa humanidade, não do que me incomoda ou do que me chama atenção no outro e eu não tenho nada a ver com isso, eu acho engraçado e ponto, né? Então, palhaçaria também é política. Então, quando a gente pega isso da espontaneidade e criatividade, a criatividade também, com C maiúsculo, né? O C minúsculo todo mundo sabe, todos somos criativos. Hoje acordei criativa, vou pintar um quadro e tal. Mas com C maiúsculo, é você expandir essa capacidade de criar para todos os âmbitos da sua vida. É você dar novas respostas para as mesmas situações. Eu tenho um problema com a minha mãe, ela sempre fala tal coisa que me irrita e eu sempre reclamo e a gente sempre acaba brigando. Depois de um pouco de consciência, de terapia, assim, percebo, tá, ela vai falar isso e eu já sei o resto da história. Como é que eu posso dar uma nova resposta para que eu pelo menos tente e faça a minha parte para a situação e para outro lugar, né? Para outro lado. A gente sabe onde vai terminar, não, mas a gente pelo menos, bom, só por não saber onde vai terminar já é alguma coisa, né? Senão ia terminar em briga de novo, assim. Então, isso é a criatividade. E aí, a espontaneidade, criatividade que o Sérgio falou, se diferem um pouquinho só do improviso por causa desses fatores todos, né? O improviso agora está muito na moda, né? A comédia como improviso, stand-up, os barbichas, tal, muito legais, admiro pra caramba. Aqui também é bem forte a cena de batalha de rimas,
tem o slam, batalha de poesia, né? Tem batalha de rap, tem batalha de um monte de coisa de palavras aqui em Ubatuba. É bem legal essa cena. Mas o que que é, né? Qual a diferença disso para um teatro espontâneo, por exemplo? É, eu pergunto para vocês, antes de eu responder. Qual seria a diferença? Pode chutar aí, não tenho medo. Qual que Ninguém seria tá a chutando. diferença desses exemplos que você deu de rima, de... O que que é, qual é a diferença entre o improviso e o teatro espontâneo? Psicodrama. É que o teatro espontâneo, ele tem se coloca no palco a própria vida, né? A vida dos sujeitos que estão ali e não tem roteiro pré-definido. Ele vem das histórias que você está trazendo, né? A espontaneidade e o teatro eu não sei muito bem te... Tá aí, pelo menos desmutou. O microfone tentou, Sérgio, isso aí. Aí, ó, pessoal falando do propósito terapêutico. Eu acho que leva em consideração a questão relacional, leva em consideração o outro, né? Leva em consideração, tem essa questão também psi, né, que se colocou também de trazer o emocional e o relacional, de compor junto, de ser uma construção coletiva, tem bastante diferença. Então, perfeito. Quando a gente inclui o outro, né, na nossa piada, na nossa resposta, na nossa vida de alguma forma, a gente tem que levar ele em conta, né? Tá aí. Tenho até uma. Ah, bom, não. Muito polêmica essa história que eu ia contar. Enfim, mas de qualquer jeito, acho que esse é o cerne mesmo, né? A gente levar o outro em conta. Não que no improviso seja, né, todo mundo egoísta, doa quem doer, mas não tem um propósito de cura, né, interna de alguma maneira, né, de se trabalhar e tal. Tem um propósito de se divertir pela diversão. Às vezes tem crítica política também, tem coisas muito legais, mas é para assistir, né? Não é para se relacionar. Tá, tinha mais uma coisa do improviso. Por que que o Sérgio tinha falado do improviso? Pouquinho. Acho que era isso, enfim. É, então, eu tinha colocado aqui no chat que o teatro espontâneo tem um propósito terapêutico. E daí a Eni complementou dizendo que no improviso não há fins terapêuticos. Uhum. Quando eu falei do terapêutico, eu tava lendo o chat. Super concordo com vocês. Aquele negócio de não é terapia, mas é terapêutico, né? Porque, bom, tem toda uma discussão, né, no psicodrama, no guarda-chuva psicodrama, que antigamente era bem óbvio que o psicodrama, o subgrupo da psicoterapia, só podia ser feito e dirigido por psicólogos e psiquiatras, e o sociodrama e o teatro espontâneo por qualquer um que tivesse a formação em psicodrama, né, a pós-graduação. Mas agora está sendo, né, muito discutido isso. A questão, né, é que mexe, mexe. A psicodrama vai mexer em alguma coisa aí de você. Mas como mexe e se a pessoa está preparada para lidar com as consequências desse meximento todo dentro de você, essa é a questão, né? Alguma coisa terapêutica pode ser
Nossa, tive um insight agora. Claro, como eu nunca tinha percebido isso na relação com a minha mãe. Ou pode ser uma catarse assim completa, de eu ficar chorando por 3 horas, ou daqui um mês uma ficha vai cair, eu posso ter uma crise existencial. Existem vários tipos de mexer, né? Então, é como que o diretor, de algum modo, né? Dos três, como o diretor vai lidar e vai acolher isso, né? Mas é isso. Terapêuticos são os três e no improviso não, não. Pode ser, mas não é esse o foco, né? Eu pensei agora a questão das etapas também, né? Que ou os dois seguem todas as, que aquela do playback que eu assisti não seguia as etapas tradicionais do psicodrama. Então a diferença talvez estaria aí também na questão das etapas, seguir as etapas, um aquecimento específico, a dramatização, compartilhamento e processamento. Ahn, bom, no teatro de reprise, eu participei 3 vezes já, 2 online e uma presencial com da Rosane. E o aquecimento que eles fazem é diferente do aquecimento que a gente faz em outros tipos de teatro espontâneo, ou sociodrama, ou psicodrama, né? A ideia é mais criar o vínculo ego, atores e diretor com a plateia. Que a plateia, a única função da plateia vai ser se sentir à vontade para falar histórias para serem dramatizadas pelos ego atores, né? Então, nesse sentido, né, tem um aquecimento, mas para fins diferentes, digamos. No teatro espontâneo mesmo, tipo, por exemplo, que o Nori vai fazer com vocês na próxima aula, ele usa o teatro espontâneo assim, de modo geral. Não tem um compartilhamento muito forte. Acho que a internet dela deu ruim. Acho que deu ruim. Tô tentando aqui falar com ela. Antes de iniciarmos, ela estava tendo problema com a conexão. Ah, voltou. Oi, quem tá ouvindo? Yes! Foi de volta. Bom, estava falando do compartilhamento, né? E o processamento é apenas, bom, não apenas, né? Mas mais em coisas didáticas. Por exemplo, em grupo de estudos, na pós-graduação e tal. Depois do compartilhamento, a gente ainda processa. A gente vai super pro racional, volta, desaquece e tenta enxergar a situação à luz do psicodrama, né? Então, se foi um psicodrama mesmo, psicoterapia, a gente vai comentar um pouquinho, tal, de repente a mãe daqui não, da Joaninha é narcisista, e sei lá o quê, ou não, tem uma ansiedade presente aqui. Então, quando ela dramatizou e começou a chorar, aconteceu isso, isso, isso. Enfim, a gente vai, eu não gosto da palavra analisar, compreender o que aconteceu à luz do psicodrama, né?
Mas para uma sessão de psicodrama, sociodrama, teatro espontâneo, tipo um psicodrama público ou uma vivência qualquer assim, dificilmente a gente vai fazer um processamento mesmo. Por exemplo, não teve no que eu fui ver da Rosane, que era, depende muito do intuito, né? Não é, quando não é fim acadêmico. Deu para ter uma pequena ideia? Eu acho que eu não falei muito, né? Exatamente como é que eu faço o aquecimento, as dramatizações, compartilhamento. Vocês querem saber um pouquinho mais passo a passo? Ou vocês querem continuar conversando Acho sobre que o seria, histórico? acho Enfim. que seria interessante você falar sobre a forma com que você faz, enfim, que aí a gente vai pegando ideias, né? Eu adoro falar de psicodrama, né? Mas assim, espontaneamente, vocês viram que eu já me perdi, eu não fiz nada que eu gostaria de ter falado e tal, porque eu tô sob pressão, né? Eu não trabalho sob pressão. Então eu esqueci realmente o que é o principal, né? Por que que eu fui chamada aqui? Para falar sobre como eu faço teatro de reprise. Então vamos lá. No caso do Viver com Improviso, né, que é esse grupo que a gente se reúne quinzenalmente, mas na verdade eles se reúnem há muito tempo, né? Quando eu entrei há mais de 2 anos, eu tenho focado em teatro de reprise. É um grupo que o Luiz Jerônimo quase sempre está lá, a Ana, né? Às vezes participa, o Dani já participou. Acho que a Lu nunca participou, né, Lu? Enfim, estão todos convidados. Como são Já sim. pessoas que... Já? Ah, então já. Eu esqueço mesmo. Fico feliz que você participou. Como são pessoas, né, que já, de algum modo, maioria das vezes, nem sempre, tem contato com psicodrama, eu não foco tanto no aquecimento. A gente vai, né, às vezes eu boto uma música tal, mas geralmente eu foco numa temática, ou mesmo sem temática, assim, eu pego aquela conversinha inicial antes de chegar todo mundo, meio que veja, tem esse assunto permeando aqui esse grupo, e aqueço para isso, assim. Num grupo que nunca fez psicodrama e tal, ou um grupo presencial, no pós-pandemia tem essa, né? Para ir para o online foi um desafio, mas agora sair do online eu tô vendo um grande desafio, assim. Né, Dani? Você também tá fazendo uns presenciais. Não sei se vocês passam por isso também, mas exige muito mais aquecimento, muito mais des- descabeçalização do que o online. A gente se acostumou com o online, né? Então, muitos jogos, muitas coisas para a gente ir tirando aos pouquinhos o julgamento nosso, do outro. A gente, daí a filosofia da palhaçaria, que eu gosto bastante de usar, assim, a gente vendo que dá para errar e tá tudo bem, assim, vendo que o humano, né, que há em nós, e tá tudo bem, assim, você ser, você errar, enfim, quem você é, tá tudo certo. Não é passível de mudar, claro, né? Mas tá aí, você não é um crime em pessoa nunca, assim. Essa é a ideia. Enfim, aí depois de mais ou menos aquecimento, né? A depender do grupo, com esse intuito de tirar o julgamento, sair do racional e você entrar em contato com as suas emoções através do corpo, também aquecendo para uma temática, ou pelo menos sensibilizando para o que vier na sua cabeça. Nesse meio tempo, também vai aquecendo para você
estar mais disponível para ser um ego ator, caso seja solicitado para você, ou caso você queira se experimentar. E aí, geralmente vai via psicodrama interno, tudo isso, depois de jogos, soltar um pouco o corpo, convido o pessoal a fechar o olho, né? E, enfim, N possibilidades a partir daí. E depois de algumas coisas, surgem histórias, né? Você entrou em contato com várias emoções e tal, as emoções te levam a momentos levam às suas histórias. Então, com esse objetivo de encontre uma história que você passou, uma história com começo, meio e fim, seja hoje eu acordei, abri a geladeira, não tinha leite, eu tomei água, fiquei chateada, mas deu certo, pode ser essa história. Ou, nossa, né, enfim, uma bem dramática, já veio histórias muito complexas nesse Viver com Improviso, assim como histórias tranquilas, assim, enfim, depende como rola o aquecimento, né? Daí, depois de encontrar histórias, eu peço para as pessoas darem título para as histórias delas. Então, no online, bota no chatzinho. Às vezes eu mudo essa metodologia, né? Mas geralmente é assim. As pessoas colocam um título e vão votando nos títulos que interessam mais. O título mais votado, eu pergunto para a pessoa se ela topa contar, mas antes dela contar, eu pergunto quem quer dramatizar. Dependendo do grupo, tem mais gente do que precisa a dramatizar. Dependendo do grupo, eu tenho que fazer aí um outro aquecimentinho, porque senão não vai ninguém. Acho que tudo depende muito de aquecimento. E, enfim, às vezes tem um elefante rosa, sabe? Aquele gigante na sala que a diretora não consegue ver. Tipo, rolou sei lá, um mal-estar, eu não consegui ver, e aí, enfim, isso tudo influencia, né? Quem aí já participou de um psicodrama ou já dirigiu, sabe? Tudo influencia. E aí, depois de escolher, geralmente duas, três pessoas, a pessoa conta a história, e eu falo para todo mundo escutar com, os ouvidos e com o coração, né? Com o coração, assim, não é para você se identificar, já passei por isso, não, não assim, mas tipo, nossa, ela tá falando uma coisa que poderia ter se passado comigo, ou eu já vi isso. Tentar se conectar com a história da pessoa, né? Ouvidos bem atentos. E aí, depois que a pessoa conta, eu mando esses ego-atores que se habilitaram para um outro, para uma sala, quando é no Zoom, ou mais para lá, quando é presencialmente, para eles conversarem e botarem, e veem como eles vão fazer, né? Se vai ser a história literal, um vai lá, abre a geladeira. Se vai ser uma coisa mais simbólica. Aí eu sempre falo, ó, se é uma coisa muito simples, tenta tirar assim, o que será que essa cena significou para a pessoa, assim, né? Sempre deixamos espaços, né, Luiz? A gente aprendeu na prática. Depois de vários mal-entendidos, no grupo, de tipo, eu contar uma história, você interpretar de um jeito, outro interpretar de outro, assim, a gente abre espaço para dúvidas, né? Antes desse grupinho se reunir. Então, todo mundo tira todas as dúvidas, e aí depois, sem, se preocupando em não adicionar nada na história, ou pelo menos nada importante, só se for auxiliar, né, para ajudar a contar a história, depois o grupo se apresenta para todo mundo. Enquanto o grupo está conversando, no teatro de reprise da Rosane Rodrigues, tem um músico de improviso, são inacreditáveis, né? O filho do Moisés Aguiar e é um outro psicodramatista que eu esqueci o nome. Os caras são geniais, assim. Eles dominam violão, mas qualquer outro instrumento, qualquer coisa, eles dominam e sabem de cor todas as músicas do universo. Então eles vêm
pro protagonista, né? Não protagonista, para quê? Pro contador da história, e cantam músicas que lembraram ele daquela história. Quando eu participei no presencial da Rosane, eu fui uma das que contou. Nossa, mas é inacreditável, né? Para você ver o que é a versão psi do negócio, o quanto vale ser psicodramatista para fazer isso, né? Os caras pegaram uma música, cara, que eu não consigo ouvir sem chorar. E eu já tava chorando horrores, né? Com a história que eu tinha contado, assim. E aquela música fez muito sentido, tipo, por isso que eu não consigo escutar essa música. Então, assim, isso que é o psi do negócio, sabe? Como eu não tenho música de improviso, eu tocando violão, nada comparado aos dois lá. Eu abro meu Spotify e pergunto para plateia. Primeiro para a plateia, depois eu incluo o narrador da história. O que que eles querem escutar agora? O que que lembrou? E eu também fico pensando, enfim, a gente faz aqui uma versão de escutar as músicas que a história nos provocou, assim. E aí, recentemente, eu tenho aberto para poesias, quadro, né? Não só música, assim. Ainda a aceitação não tá muito grande, porque é difícil, né? Você tá aquecido por um negócio, não, peraí, deixa eu pensar num quadro que me lembra a história. Enfim, tô refinando a coisa, assim. Mas aparecem músicas assim, né, que não são coincidência. Que a pessoa narradora da história fala, gente do céu, essa música que estava tocando mesmo no dia, ou nossa, essa música é a minha preferida. Tem uma sincronicidade bem legal, né? O que que o aquecimento com espontaneidade e criatividade, o que que ele não faz para promover os encontros com E maiúsculo, né, do psicodrama. Aí depois eles vêm, apresentam. Eu peço primeiro para narradora, enfim, compartilhar. Às vezes a gente tem que. Ela falou, não foi assim, foi tipo, o contrário disso, já aconteceu. E aí eu dou a oportunidade para os ego-atores refazerem, ou, enfim, depende muito, né, de cada caso, assim. Daí ela fala como se sente e tal, todo mundo fala. E no teatro da Rosane, são várias histórias. Então, pega aqui e dramatiza assim. Agora vamos à próxima história, dramatiza. No Viver com Improviso não dá tempo. Mas dificilmente foram, tipo, duas histórias. Geralmente é só uma. Mas presencial, num lugar, num momento que tenha mais de 1 hora e meia, dá para fazer várias histórias. E a finalização é muito importante também. Antes, não como compartilhamento, mas o diretor linkando as histórias. Não é nem um compartilhamento e nem um processamento. Se tem um nome, eu não sei. Mas essa finalização, falando, né, das sincronicidades que aconteceram. Muitas vezes o título das histórias estão todos relacionados. Então é muito, muito interessante, assim. Não é coincidência, é psicodrama. E, e é isso, assim, sempre num clima muito afetuoso. Por mais que às vezes dolorido, né? Lembrar de umas coisas não são interessantes. Por mais vulnerável que tu esteja, por mais que você nunca tenha visto, passado por isso, assim, ficam geniais, assim. E no online, né? A gente tá craque, né? Todo mundo no online, então, 5 anos conhecendo esse mundo, né? Nós, humanidade. Então, nossa, assim, tem umas coisas incríveis, né? Luiz, gostaria muito, o Dani também, a Lu, enfim, todo mundo que já participou, de falar um pouquinho a sua experiência, né, como teatro. Muito obrigada, Marinuta. Como é que foi essa experiência de vocês, assim? O que que vocês querem, podem compartilhar nesses últimos minutinhos?
Eu não posso falar de uma experiência, porque cada teatro é uma nova experiência, né? Então, são experiências. Cada um é uma história, né? Às vezes o protagonista ele muda muito, né? Mas é muito bacana. A gente transita entre coisas muito intensas e profundas, coisas mais leves, mais relaxantes, né? E como eu sou aluno do psicodrama também, né? Em termos de aprendizado, ele é muito interessante, porque eu vejo muita coisa na prática. Eu escutei aqui falando aqui do aquecimento, né? E essa questão, até uma coisa que a gente já debateu, a questão do aquecimento informal, né? As maneiras de aquecer, isso é interessante. A gente vai trocando em miúdos essas coisas, né? É bem legal. Nossa, a gente teve muitos aprendizados, tropeços e aprendizados nisso, né? Cada tropecinho que a gente dá, né? A gente. Não, agora tem que prestar atenção nisso, aqui não, assim, né? Como eu falei, né? O aquecimento depende muito do grupo. Esse grupo, mesmo que não venha ninguém que está acostumado a vir e vem outras pessoas, já entra aquecido. Eu não sei, é um portal do teatro de reprise que, nossa, eu não sei o que acontece, que a galera já chega assim, disponível, sabe? E é muito lindo ver a disponibilidade do outro, assim, é emocionante, é muito curativo também. Uhum. E quem mais? Me remeteu à vivência, a última vivência ali em Balneário Camboriú. E aí, bem nessa tua fala, né? Por mais que às vezes dolorido, né? Dói um tico, dói um tico. Principalmente quando você é protagonista ali. Mas a experiência é incrível, assim. Eu, eu sou suspeita para falar, né? Essa oportunidade que você tem, né? É muito potente teatro de psicodrama, né? No teatro de reprise, assim, que você tem de rever uma história que você passou. E como você está no modo sem julgamentos, você não vai escolher, não. Pode ter parecido boba, aí você dá um título legal, o pessoal votou nela, você conta, mas aí você vai ver, tem muito mais camadas do que você achava que tinha, né? Ou uma coisa assim traumática, nossa, assim, muito horrível, que você compartilhou com o grupo, escolheram você, e você vai lá e assiste e fala, nossa, foi até engraçado. Não tem todo esse peso aí. Então, essa coisa de ressignificar, de botar uma nova roupagem saudável, né? Nada de encobrir nada. É muito, muito interessante, assim. Lista de presença, Janaína. Um dia vai dar certo, Janaína. Será super bem-vinda. E quem nunca participou? Bom, das câmeras abertas, acho que só o Alexandre, né, Alexandre? Diz aí, que ideia que você ficou, assim? Só nem o microfone do Alexandre estava preparado para falar alguma coisa hoje. Aqui os que estão sem câmera, eu não sei se estão aí ou não, mas adoraria escutar, assim, de quem nunca participou também. Janaína, tu nunca participou, né? Diz aí, o que você achou? Eu já participei algumas vezes, mas foi estágio da Viver. Mas Uhum. é uma coisa que eu quero muito retomar, assim, principalmente a questão do teatro, da improvisação. Eu acho que faz muita falta. É, e ouvir as pessoas falando, experienciar um pouquinho, me faz querer sentir isso de novo, sabe? Eu Antes consegui de eu aqui. bolar Estão fora, me que eu ouvindo? sempre esqueço quem participou. Desculpa. Estamos te ouvindo, Alexandre, fale. Boa noite, pessoal. Sou novato aqui.
Eu sou do audiovisual e estou aqui ouvindo vocês, a generosidade de compartilhar esses conhecimentos. Eu estava interessado na experiência, né, mesmo, e isso que vocês comentaram aí, essa troca relacional, né, da alteridade, da importância do outro nessa construção dessa, da atuação de cada um. E, e é isso, eu estou no início desse contato, dessa aproximação, então mais aqui como um ouvinte mesmo. Mas estou gostando bastante. É isso. Psicodrama é massa. Então tá todo mundo precisando ir. Acho que também vocês têm horário aí, né, Dani? Aham. Das 7 mesmo. Já fica o convite, Alexandre, para você participar do encontro, né, Kim, que acontece às sextas, O quinzenalmente. Alexandre, o Alexandre vai É. participar do presencial, ele é daqui de Ubatuba. Ah, Nesse legal. tentando É. fazer uma vez por mês aqui. Então, em julho, o Alexandre. Aham. Que Hoje, bom. Uhum. É isso, Kim. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Foi uma aula maravilhosa para a gente poder entender um pouco mais, né, sobre teatro de reprise e a potência, né, desse recurso. E agradeço ao pessoal que pôde participar. Já quero deixar um convite para o próximo encontro, que vai acontecer no dia 7 de julho, onde nós vamos falar sobre psicodrama e dependência química. Teremos aí o Jason Antunes, que é um psicólogo especialista nessa área. Então, ele vai falar sobre o manejo, né, através do psicodrama com pessoas nesse quadro. E vai ser bem legal. Então, nos vemos no próximo encontro, pessoal. Boa noite a Obrigada. Ô, todos. Dani, depois você Oi, bota lá no grupo do Viver Recria o link do Viver com Improviso. tá? E, bom, se puder também, quiser botar o meu link, Tá. me Eu ajuda a divulgo estender lá. pelo projeto RIG. Lá eu falo de psicodrama, palhaçaria e outras coisas também. Perfeito. Muito obrigada pelo Então é convite. isso, gente. Adorei. Obrigado, Kim, pela disponibilidade. Tchau, pessoal. Até o Valeu, próximo. tchau, tchau. boa Boa noite. semana.